Olá, bom dia a todos. Essa segunda-feira, ainda um pouquinho fria, dia 29 de junho. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos os amigos, amigas. E hoje mais uma conversa entre amigos sobre um tema relevantíssimo, questão da educação nesse momento da pandemia. E contamos com a presença de 3 amigos especialistas no que diz respeito à educação. Cláudia Costin, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter essa conversa com você. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Querido José Renato Nalini, querido amigo, foi secretário de Educação, conhece profundamente a estrutura da educação de São Paulo, vivenciou isso durante o período final da gestão do governador Alckmin. Bom dia, obrigado também por ter aceito o nosso convite. Marcos, é uma alegria, principalmente estar ao lado da Cláudia, da Cristina, de você. Vou aprender mais. E a querida Cristina, que ajudou a organizar essa live, e a Cristina, que presidiu a nossa Comissão de Educação Digital na nossa gestão da OAB de São Paulo. Obrigado, Cristina, por aceitar e por nos ajudar aqui nessa organização. Eu que agradeço, doutor Marcos, mais uma vez pela confiança e também de estar aqui com vocês, retomar também um forte abraço aí para o doutor Renato Nalini, também estivemos juntos no passado, junto com o doutor Marcos, pela comissão e pela secretaria, e um prazer também estar aqui com a Cláudia Costin, falando pessoalmente, né, Cláudia? Eu conhecia de nome, mas não tínhamos tido a oportunidade de estar junto ainda. É verdade. Cláudia, deixa eu começar por você, que tem trabalhado esse tema junto a diversos governos e municípios. Que eu pudesse fazer um quadro, uma radiografia da educação do Brasil nesse período da pandemia. Depois vamos falar sobre outras questões, mas focando na pandemia. Bom, para falar dos problemas que a educação vive na pandemia, é importante entender um pouco o contexto pré-pandemia. O Brasil, finalmente, na primeira década do século XXI, conseguiu universalizar o acesso ao ensino fundamental. Aqui eu estou incluindo o Fundamental 2 também. Ela demorou muito mais do que outros países da América Latina. Por conta disso e por conta de não se pensar numa escola adequada para educar a todos, nós vivemos no Brasil pré-pandemia uma profunda crise de aprendizagem. Se a gente olhar só para 3 dados, né? O fato de que 55% das crianças no terceiro ano do ensino fundamental saírem analfabetas, né? A Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016 mostra isso com toda clareza, para o fato de que no 9º ano, uma parte importante não consegue ler e interpretar um texto mais desafiador, até para dar os números exatos, né? Nós temos cerca de só 39,5% dos alunos aprendendo o adequado em português, entendido como leitura e interpretação de textos, e só 21,5% em matemática, no 9º ano. Uma parte desses alunos vai abandonar o ensino fundamental e só uma parte vai para o ensino médio. Pois bem, dos alunos de ensino médio, aqui vem meu terceiro dado, só 9,1% dos, entre aspas, sobreviventes aprenderam o suficiente em matemática. E para completar esses dados, uma profunda desigualdade educacional, né? O último PISA, né, que é um teste internacional elaborado pela OCDE, entre as 79 economias que participaram, o Brasil, em desigualdade educacional, tirou penúltimo lugar, ou seja, o segundo mais desigual. Então, quando as crianças e jovens ficam mais de 3 meses sem aulas, o grande risco que nós vivemos
era aprofundar imensamente essa desigualdade educacional. Uns vão para lares onde os pais têm repertório cultural, há livros em casa, há acesso à internet fácil, enquanto nos lares menos afluentes, nada disso está presente. Bom, nesse contexto, narrativas inadequadas começaram a aparecer, dizendo o seguinte: já que nem todos têm acesso à internet, não vamos fazer nada, vamos deixar as coisas como estão. Ou dá a todos acesso à internet, ou não dá a todos. Afortunadamente, essa narrativa não triunfou. Por quê? Porque nós começamos a olhar o que os outros países estão fazendo, os que entraram na quarentena antes de nós. E, basicamente, eles combinaram 4 diferentes mídias na resposta educacional. Sim, o online, até na África. Eu participo de webinários a cada 2 vezes por semana com ministros de outros países que também estão participando disso. Até na África, eles consideraram uma coisa interessante para a gente pensar. Lá na Tanzânia, no Quênia, só 20% tem acesso à internet, mas eles acharam importante fazer a oferta online para desenvolver um aprendizado entre professores e entre os alunos que já usavam de alguma maneira a internet, mas não para fins educacionais. Mas usaram também televisão. Brasil já tinha um aprendizado construído sobre o uso de televisão para fins educacionais, rádio, e o Brasil também está usando rádio. No Rio Grande do Norte, vários municípios, um municípiozinho lá no Rio Grande do Norte, Serra Negra do Norte, começou usando rádio para dar aulas. Lembra que nós tivemos no passado o projeto Minerva, né, com ensino via rádio. Então, a gente já tinha esse conhecimento. E via roteiros de estudos em papel. Então, essas 4 ofertas foram feitas lá e nós resolvemos fazer também aqui. Houve um preparo adequado? Houve uma formação adequada de professores? Evidentemente que não, porque da mesma maneira que os profissionais da linha de frente na saúde não estavam preparados para o novo coronavírus, não sabiam, alguns diziam que ia durar 3 semanas, nós, educadores, também pensávamos que ia ser uma coisa rápida. O H1N1 tinha sido razoavelmente rápido. Então, nós não estávamos preparados para isso. Então, é admirável a resposta educacional que pôde ser dada em condições amadorísticas e frágeis, mas foi dada. Agora é pensar o retorno. Naline, essa base que nós tivemos aqui em São Paulo algumas experiências interessantes. Dificuldades, você enfrentou muita dificuldade no uso da tecnologia nas escolas, mas nós também tivemos algumas experiências interessantes, inclusive no que diz respeito à formação dos professores, né? Nós temos uma experiência na USP, como é que chamava, Cláudia? Você lembra? Escola do Futuro, acho que era. Sim, do Lito, sim. Muito bacana. E que é um espaço de formação dos professores, né? Dos professores estaduais. Essas experiências certamente auxiliaram muito nesse momento. Mas, insisto, nós enfrentamos dificuldades culturais e muitas vezes até legais no que diz respeito ao uso da tecnologia nas escolas estaduais, que você dirigiu como secretário, e certamente também nas municipais, né? O estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido da federação, ele não se preocupou muito com a questão da 4ª Revolução Industrial, em todos os setores. Infelizmente, nós vemos que a nossa indústria ela era uma indústria intermediária, ela forneceria insumos para uma indústria que seria destinatária da produção paulista. Como ela não se preparou, a indústria praticamente se tornou obsoleta. Veja o ICMS que resulta da produção industrial, é alguma coisa preocupante, era uma crônica anunciada.
nós não poderíamos esperar nada muito melhor numa Secretaria da Educação, que é um gigantesco volume de funcionalismo burocrático, centralizadora, né, que não permite que cada uma das 50% das escolas tenha autonomia. E as escolas que dão certo, elas dependem assim de uma diretora muito bem intencionada, muito lúcida, geralmente uma mãe que sabe assim como ensinar, não é? E que consegue uma equipe que nós chamamos sociologicamente pássaros de igual plumagem. E é interessante você verificar que com a mesma situação que sempre se fala em carência de recursos, não é? São 30 bilhões por ano investidos na educação, mas com resultados pífios, como a Cláudia acabou de dizer, não é? O que a secretaria, ela ainda muito centralizadora, ela não incentivou os professores a terem iniciativas, a terem criatividades, não é? A burocracia é sufocante, os processos para, por exemplo, você excluir das aulas um professor acusado de pedofilia e condenado pela justiça criminal, você não consegue, senão depois de muitos anos. Então, a secretaria cuida de burocracia e deixa que as coisas caminhem ao léu, né? Quando eu cheguei com a experiência do tribunal, onde eu fui sempre muito pioneiro em questão de informática, desde o Tacrim, você se lembra, você me ajudava, você era da comissão da OAB, né? Nós conseguimos fazer julgamentos de habeas corpus pela rede, nós começamos a fazer sessões, cada juiz com o seu notebook e tal. Eu vi que havia um descompasso imenso ali na secretaria, né? E a minha maior preocupação era verificar que as empresas concessionárias, que desde 2006 haviam prometido trazer banda larga para cada escola, um compromisso da concessão, não tinham feito nada. Aí nós conseguimos, através do ministro da Tecnologia, à época, que ele chamasse as concessionárias e elas começaram a colocar banda larga nas escolas. Por quê? Eu notei que, num país com 265 milhões de mobiles para 210 milhões de habitantes, muitas pessoas tinham mais de um celular, ou smartphone, notebook, tablet, seja lá o que for, e a escola totalmente ausente disso. Isso é o que explica, e a Cláudia pode até dizer melhor, a evasão do ensino médio. Então, o aluno do ensino fundamental, ele ainda é criança, ele permanece à escola, assistindo aquelas aulas prelecionais desatualizadas, repetição de coisas superadas que ele encontra no celular, online, super atualizado e muito mais sedutor. Agora, o aluno do ensino médio não aguenta isso. Então, o que você vê, principalmente no ensino noturno, mas também durante o dia? Os barzinhos cheios e as salas vazias, não é? Nós não conseguimos fazer da escola um lugar sedutor, como era a escola do meu tempo, que eu amava tanto a escola, que eu ia aos fins de semana jogar ping-pong, ficar na biblioteca. Agora, veja o que nós fizemos com a escola de São Paulo. O que justifica que em Suzano os alunos odiavam tanto a escola, os ex-alunos, que foram lá para matar e praticar suicídio? O que nós fizemos com a escola? Então, eu acho que a pandemia foi um intervalo, um hiato muito importante para que a gente reflita, né? Acho ótimo que as famílias tenham de ter enfrentado essa falta de aulas, porque elas têm de valorizar a professora que fica ali, às vezes, descuidando dos filhos dela para cuidar de crianças mal criadas, né? Que hoje não se pode reprimir, não pode ensinar, não pode... Como falar bom dia, professora, né? Não pode. E nós pensando ainda que a escola seja
o lugar onde alguém que tem o conhecimento total, é iluminado, vai transmitir para alguém que não sabe nada aquilo que é um repositório seu. Não é mais assim. O professor precisa ser um indutor da curiosidade, e eu acho ótimo agora aqui com a recuperação, nós vamos ter que quase cuidar individualmente, vão ser aulas individualizadas, como Montaigne dizia há 500 anos. Você coloca 50 pessoas diferentes, de família diferente, com temperamento diferente, todos nós somos irrepetíveis, repete o mesmo texto e depois estranha como algumas só dão certo, as outras não. Eu penso igual, a gente lembra do nosso tempo de escola, né? E realmente era completamente diferente. Cristina, deixa eu perguntar sobre uma outra vertente para você, da vertente dos pais, né? Os pais nesse momento de pandemia. Nós temos uma suspensão não, mas uma suspensão das aulas presenciais. Os alunos dentro das casas. Muitas casas sem estrutura tecnológica para dar acesso para continuar com o ensino durante esse período da pandemia. Muitas famílias com desemprego, dificuldades financeiras gigantescas, e não raras, não é tão raro, infelizmente, com violência familiar. A escola, em alguma medida, nesses casos, era um pouco o espaço de proteção também do aluno. No sentido de que, pelo menos no que diz respeito à violência, naquele momento ele estava afastado. Mas, ao lado disso também, os próprios pais tinham a tranquilidade de saber que os alunos estavam na escola e, portanto, podiam destinar seu foco durante o dia para as atividades profissionais e, nesse período agora, insisto, não necessariamente atividades profissionais, porque tem muita gente desempregada. Como é que fica o aluno nesse ambiente de casa? Nos lares estruturados, bem fornecidos em termos de tecnologia, mas estruturados do ponto de vista da família, e naqueles lares sem tecnologia e ainda com o estresse causado por essa balbúrdia de pandemia, crise econômica e desemprego, sem falar do lado social também, um abismo gigantesco. Uhum. Exatamente, a gente vive um pouquinho do caos, né? Apesar de ter sido positivo, eu acho que do ponto de vista da convivência familiar, em alguns casos, obviamente, e até para os pais, como o doutor Renato colocou, muito bem colocado, na verdade, em relação aos pais poderem entender um pouco o que os professores vivenciam, né, em sala de aula e essa dificuldade. Eu, por ser pedagoga, meus pais tiveram escola, eu convivo muito com o ambiente, obviamente, educacional, sempre valorizei muito, e eu acho que é muito importante que os pais entendam esse lado. Agora, esse momento específico da pandemia, o que aconteceu? Mesmo as melhores famílias estão vivendo dificuldades, né? Então, a gente tem os dois polos. Vamos falar primeiro, então, daqueles que têm os recursos tecnológicos. Ainda que eles tenham recursos, muitas famílias não têm recursos suficientes para todos os filhos e para os pais trabalharem ao mesmo tempo. Então, eu percebi isso, muitos casos como esse, né? Então, o pai e a mãe precisam trabalhar, mas tem 1 ou 2 computadores, às vezes tem cada um, o pai e a mãe. Quando muito, vamos melhorar um pouquinho a condição, tem família que tem 3, então tem um que fica para os filhos. Temos, sim, uma quantidade de famílias, algumas que têm computador para todos os filhos também. Mas a gente sabe que a maior parte, se a gente pegar a maioria, não tem para todos. Então, uma das soluções que as escolas encontraram, isso do ponto de vista da escola particular, volto a dizer que com a escola com a qual eu tenho mais, as escolas com as quais eu trabalho mais, né? Mas muito bem colocado pela Cláudia Costin, que as escolas tiveram uma resposta muito positiva pelo cenário que existe hoje. Então, vamos falar a verdade, no samba elas saíram bem, elas rebolaram e conseguiram sair. Por quê? Ainda que não tivesse uma preparação, não tivesse um treinamento prévio para os professores, para toda a equipe, digamos assim, elas conseguiram, então, encontrar as soluções. E nesse ponto de vista de acesso, o que elas fizeram? Elas gravam as aulas e deixam disponível para que os irmãos possam acessar aquela escola, aquela família que não conseguiu acompanhar a aula síncrona, ou seja, naquele momento, ao vivo, ela tem a oportunidade de assistir depois, né?
Então, você tem essa solução quando a gente fala no ponto de vista de ferramenta acesso à internet. Agora, temos o outro lado, que são essas famílias que o Dr. Marcos colocou, onde você já tem um perfil de violência, onde você tem um perfil que a escola acaba sendo um lar para aquela criança, na verdade, né? É onde ele encontra mais acolhimento. Então, isso, como é que fica neste momento? Não tem, a situação piora ainda mais. Até porque os ânimos, eles acabam se elevando com maior facilidade, né? E todo mundo junto ali naquele convívio. Então, essa criança, obviamente, ela tem uma perda muito maior até do que as outras. As outras também têm. E eu falo isso também como mãe. Eu comentei com vocês anteriormente, eu tenho um filho de 10 anos, e eu acho que, para mim, vejam bem, eu que tenho facilidade com tecnologia, tenho um único filho, temos um computador à disposição dele, mas ele já encontra uma certa dificuldade nas aulas online, né? A escola é excelente, não tenho o que falar da escola que ele estuda, eles são acolhedores, eu acho que se prepararam super bem, mas a criança, por si só, ela já não tem aquela disciplina que nós adultos temos numa sala de aula. Né? Então, quando a gente fala numa sala de aula virtual, a gente vê que a dificuldade é muito maior até para o professor conseguir passar, quando ele conseguir abordar os conteúdos que são necessários, porque todas as crianças querem falar. Então, eles tentam manter aquela disciplina, mas mesmo assim existe uma perda. E, obviamente, que até esse revezamento, digamos assim, de aulas síncronas e assíncronas, elas exigem muito, dependendo da idade, exigem muito o acompanhamento dos pais. E quando eu digo acompanhamento, alguns casos é um acompanhamento mais leve, é você sabe, acompanhar se o filho acessou, que aula ele tem naquele dia, quais são os pontos que ele tem que estudar. Agora, em outros casos, outras crianças, elas precisam de um acompanhamento efetivo, que ela não consegue assimilar naquela aula online. Né? Então, aí você já tem um outro impacto também na família, com aquela família que são os pais que trabalham, e no sentido, embora alguns estejam desempregados, agora imagina também o ponto de vista deles naquela situação toda. Deixa eu tentar clarear aqui, porque eu me vejo nos dois lados, né? Você tem aquela situação em que o ponto de vista do pai que nunca quis saber, os pais, pai e mãe, que nunca quiseram saber e delegam tudo para a escola, e tem aquele ponto de vista também dos pais que são preocupados, mas que no momento também não consegue dedicar todo esse tempo para os filhos. Por quê? Porque ele também tem que trabalhar. Tem obrigações profissionais. Né? Ele também tem as obrigações. Deixa eu pegar um ponto. Cláudia, eu queria falar muito da escola pública, porque eu acho que é o mais importante no sentido de quem tem menos acesso. Mas está havendo uma discussão entre escola pública e escola privada, muito acentuada. O cronograma, eu não sei dos outros estados, pegando o caso de São Paulo, o cronograma de volta às aulas é igual para a escola pública e privada. As escolas privadas dizem, não é justo que tenho uma estrutura tecnológica que permite trabalhar com um cronograma diferenciado, ter que ter como referência o cronograma destinado às escolas públicas, que certamente é mais desatualizado do que, em termos de estrutura, do que a escola privada. Isso é um ponto. Segundo, a escola privada, o nível de inadimplência subiu muito, e diz as associações ligadas às escolas privadas. Eles têm também, por volta de 1 milhão de pessoas da classe D e E, porque a escola privada não é só aquela escola de gente rica. Sim. Há muita escola privada que dá acesso a pessoas com uma condição financeira um pouco menor, mas que, por alguma razão, decidiu ir para a escola privada e não para a escola pública. Então, que parece que está vendo. E aí vem o secretário de Educação do Estado de São Paulo e diz, não, tem que ser igual, porque eu não posso permitir que o aluno de uma escola pública seja prejudicado em ter um retorno mais demorado do que aquele aluno na escola privada. Temos que ter uma situação econômica para todos, igual para todos. Isso evidencia um problema social, porque nós temos aí, sabemos disso, as escolas públicas, que antigamente eram escolas referência
Infelizmente, ao longo do tempo, algumas continuam sendo, mas muitas perderam falta de investimento. E, ao lado disso, também, o da escola privada dizendo, não, mas eu quero começar, eu quero me adiantar, e não posso porque eu tenho que esperar, não por questões pedagógicas ou sanitárias, mas porque simplesmente é uma decisão de não permitir que meus alunos saiam na frente em relação aos alunos das escolas públicas. É difícil uma situação como essa, né, Cláudia? Dificílimo. Marcos, o que nós estamos vivendo é uma coisa curiosa, porque as crises, elas, por um lado, podem ser aceleradoras de futuro, lidando com o que o meu amigo Renato Nalini, se posso falar informalmente, porque nós normalmente falamos informalmente disso, quer dizer, a gente... Todo o não preparo de professores de escolas públicas e mesmo de muitos de escolas particulares para lidar com o mundo digital, de alguma maneira todos tiveram que aprender. O Mário Sérgio Cortella gosta de dizer que a gente aprende na dor, e eu concordo com ele, que não é no momento de estabilidade que a humanidade fez as maiores inovações, foi em momentos dolorosos, em momentos de crise. Mas a crise também desnudam coisas que já existiam e que passavam sem serem percebidas por muita gente. A imensa desigualdade social do Brasil e a imensa desigualdade educacional se revelou com todas as suas cores na crise. Mas tem uma questão sobre as escolas particulares que eu queria tratar aqui, que está havendo muito fechamento de escola particular por quebradeira, muita aquisição de escola particular por grandes grupos, e era aquela escola que aquela família constituiu, porque a bisavó era professora e foi... E eu sou profundamente convicta da importância da diversidade. Eu gosto da ideia de uma boa parte da população estar em escolas públicas e submeter as pessoas à diversidade, mas gosto também da possibilidade de pais que preferem ter um ensino religioso ou um ensino inovador de acordo com uma certa orientação, poderem fazer outras escolhas se assim o desejarem. O que não me agrada é a ideia de os pais quererem mandar para a escola, terem que mandar para a escola particular, se tiverem um pouquinho de renda, porque a escola pública não consegue oferecer qualidade. A escola pública pode e está oferecendo qualidade, em alguns estados melhoras estupendas, quer dizer, o que aconteceu com Pernambuco, que estava em penúltimo lugar no ranking do IDEB e hoje está em terceiro, um estado de nível socioeconômico mais baixo, é impressionante. Vários outros estados e municípios mostraram que é possível. Então, eu olho com muita dor para o que está acontecendo com as escolas particulares. Eu tendo a achar que a gente não deveria ter um olhar tecnocrático para isso, que a gente deveria olhar para o enfrentamento das desigualdades educacionais com mais ações afirmativas, no sentido de dar mais a quem mais precisa. A questão do calendário, ela é complexa. Por outro lado, eu sei que um dos motivos pelos quais as aulas não voltam, em alguns lugares que estão menos afetados, é para diminuir a população que está circulando, né? Se a gente pensar nos alunos do Estado de São Paulo, Naline me corrige se eu estiver errada nos números, mas se eu não me engano, pegando Estado, município e escolas particulares, nós estamos falando de 13.300.000 alunos, mais seus professores, mais o pessoal do transporte escolar. Então, essas pessoas estão em casa e não estão circulando. Isso ajuda na questão sanitária. Na educacional é mais complicada. Deixa eu fazer registrar as pessoas que estão acompanhando, Naline. Vou te passar com uma outra pergunta complicada. Está conosco a Cristina Lara, o João Milano Veiga, o Renato Barros, o Flávio Marques Alves, o Chicarino, a Cristiane Lara, o Helder Cursi, o Fernando César Baruso, o Antônio Marazzi, a Cida Prado, o Cleurice Moura, o Kleber Tim,
a Joselândia Oliveira, a Juliana Marcos, Zé Rocha Pinto, a Ana Carla, o Constantino Salvatore, o Gilson Delgado, o José Vilhane Veiga, querido Cid Vieira, que manda um abraço a você, a nós, na Aline, o Zé Brum, Douglas Mascarenho, Vladimir Cassani, Maria Aparecida Carmo, Cristiane Lara, querido Arnaldo Rossepian, que também lhe manda um grande abraço, e a você também, Cláudia, Luciano de Oliveira Santos, a querida Adriana Moura, Galvão Moura, e o Alexandre Pereira da Silva. Marine, nós estamos agora com uma outra ameaça, que é o seguinte: o Sindicato dos Professores de São Paulo, preocupado, afirmando preocupação em relação às condições sanitárias das escolas, ameaça fazer greve nesse retorno, dizendo que não se pode adiantar o cronograma, a volta das escolas, sem que tenha a segurança de que as escolas terão condições sanitárias para não colocar em risco alunos, funcionários e professores. Independente da questão da greve, mas esse lado da preocupação, a escola pública, nesse período agora, consegue se preparar para não ser um elemento foco de difusão da pandemia. Nós estamos falando de alunos que podem, inclusive, levar para as casas, porque também tem os pais essa preocupação. Vou levar os meus alunos, sem saber se as escolas estão preparadas. Eu fiz um comentário da greve, mas não é a greve que importa, é a preocupação, né? As escolas estão preparadas para receber esse povo? Você imagina isso? Evidente, você não está mais na secretaria, mas é a sua experiência? A posição do Roscielli, que, por sinal, superou a Covid-19, é um jovem, tem 40 anos, então não estava na faixa do risco, mas mesmo assim, você veja quando o coronavírus não encontra um velhinho como eu, pega um jovem, né? Mas o Roscielli é muito ponderado e ele disse que não reabrirá as escolas a não ser que haja um new obstacle, uma liberação por parte do comitê de contingência, né, que está funcionando muito bem. Aliás, é um dos fatores que eu fico assim, muito feliz de verificar, que enquanto nós temos uma insensatez federal, os estados e os municípios estão se comportando bem. É aquilo que também nos Estados Unidos está acontecendo, né? Nós precisamos levar a federação a sério, ou seja, o Brasil, não é possível que o Brasil seja dirigido por um ministério, né, que seja o indutor de todas as políticas públicas, e a mais importante delas é a educação, porque a educação é a chave para resolver todos os problemas brasileiros, absolutamente todos. Se nós tivéssemos educação de qualidade, nós não estaríamos sofrendo os efeitos funestos dessa pandemia, que escancararam, como a Cláudia falou, aquela situação dos invisíveis, né? Parece um humor cruel você falar fique em casa para quem tem 8 pessoas dormindo no mesmo cubículo de papelão ou de lata ou de tábua, né? E lave as mãos para quem não tem água, não é? Então, o problema da escola pública no Brasil inteiro, e em São Paulo sente-se muito diretamente isso, é o sacrifício que as famílias carentes estão enfrentando nesse período sem aulas. Não é por falta das aulas, é por falta da comida, é por falta da alimentação. A maior parte das crianças das escolas públicas, ela vai à escola para se alimentar. É por isso que surgem problemas como a da máfia das merendas, etc. Por quê? Você alimentar com 2 milhões de almoços
todos os dias, comida manipulada, porque quando se oferece a merenda seca, que às vezes é obrigatória, já que a empresa contratada, nós temos a famigerada Lei 8666 de 93, a lei da licitação, você é obrigado a contratar pelo menor preço, e não é raro que essa empresa deixe de pagar as cozinheiras e um dia chega lá na escola, não há alimentação. E aí é uma grita enorme, que a merenda seca é muito mais cara do que a comida manipulada, né? Mas os pais fazem questão dessa alimentação. Então, a PUESP, que todos me acenavam com alguma coisa satânica, há possibilidade de diálogo. Há muita razão naquilo que a PUESP fala, e o diálogo é o caminho para a gente resolver isso. Eu acho que a menção à greve fala assim, nós também estamos preocupados porque nós podemos ser contaminados, né? Então, será que nós podemos confiar que não vai haver uma pressão por parte do mercado? É compreensível que ninguém queira acabar com a economia, mas as vidas não interessam, né? São hoje mais de 500 mil de brasileiros está lamentando a perda de um familiar e vai haver esse vácuo imenso de não poder ter cultivado o luto, né? Que o homem é o único animal que sepulta os seus mortos. É uma questão muito séria. Nós precisamos, sim, tentar verificar se, após esse período, nós vamos voltar àquilo que a Cláudia conhece bem, a Cristina também, e você também, Marcos, que é contemplar também aquelas competências socioemocionais. Não é só transmitir conteúdo, mas é formar pessoas equilibradas, sensatas, que talvez tenham depois condições de eleger melhor os seus representantes e fazer desse país um exemplo de democracia participativa, não essa falimentar democracia representativa em que ninguém se sente representado e em que um ministro da Educação não faz falta, quando há pensadores como a Cláudia, como a Cristina, como tanta gente aí, cuidando de que as coisas não naufraguem. Naline, deixa eu fazer um testemunho, deixa eu aproveitar essa sua fala, e aí fazer um testemunho de uma situação que eu vivenciei. Foi exatamente antes de você entrar na secretaria. Nós estávamos com 200 escolas invadidas em São Paulo, né? Você vai lembrar disso. E um dia eu sou procurado, eu estava na presidência da ordem, sou procurado pelos alunos, pelos representantes da UNE, da União Estadual, da União Municipal, aliás, alunas, que eram todas mulheres, que estavam à frente das entidades, dizendo o seguinte, elas se prepararam para, num ato de protesto, invadir o número X de escolas, se não me engano, eram 15, 16 escolas, e, de repente, o Estado inteiro, isso virou uma moda, o Estado inteiro começou a invadir escolas, e aí tinham 200 escolas invadidas. E elas estavam preocupadas pelo fato, isso foi em relação à reforma educacional, que foi adotada pelo governador Alckmin, pelo anterior secretário de Educação. A reforma educacional levou a uma reação dos alunos, os alunos começaram a entrar dentro da escola, não sair mais, e aí, num determinado momento, até os pais levavam os alunos, virou um ato cívico. Você vai lembrar que os pais levavam os alunos para dentro das escolas, para invadir. Muito bem. E aí houve uma reação dizendo o seguinte, então estamos preocupados, porque uma coisa é ter uma organização, então tinha limpeza nas escolas, essas invasões, entre aspas, tinha limpeza, tinha segurança, não deixavam nada acontecer de errado, os próprios alunos não deixavam nada acontecer de errado e tal. E aí eles perderam o controle, porque começou a ter invasão do Estado inteiro, ultrapassou 200 escolas invadidas. E se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade ia ser deles, desses primeiros. E se elas saíssem, não adiantava, porque as escolas, outras pessoas invadiam as escolas que elas tinham ocupado primeiramente. E aí, o que eu falei? Eu falei, sabe o que está faltando? Diálogo. Sim. Convidei as entidades, convidei o sindicato dos professores, que foi a presidente,
Convidei a Secretaria de Educação, o secretário não foi, mas mandou uma senhora representando. Convidei o Ministério Público, que estava entrando com uma ação civil pública, e o Judiciário também, foram todos, nós nos reunimos o dia inteiro. À noite, o governador Alckmin liga na minha casa, umas 11 horas da noite, dizendo que tinha sabido da reunião, queria saber o que eu tinha achado. E eu falei para o governador, falta diálogo, governador, porque uma mudança dessa, às vezes, mudar uma escola, um pai, as crianças de uma escola de 500 metros de distância, representa uma hora mais de trânsito na vida dos pais. Muda a rotina na vida dos pais. E aí, no dia seguinte, o governador suspendeu, porque houve uma manifestação geral, o governador, então, no dia seguinte, suspendeu a reforma, e o secretário, frustrado pela suspensão, pediu a saída. Então entrou aí o José Renato Nalini. E eu digo isso, Nalini, porque houve uma mudança que precisa ser registrada, que é do diálogo. Não houve, até então, havia greves quase que semanais dos professores. Nós tínhamos um sentido de atrito entre os alunos também, as direções das escolas, muito intenso. Eu não quero personalizar isso, porque isso é parte do histórico. Mas, quando você entrou, foi impressionante a mudança. Pela simples razão que você abriu o canal de diálogo com todos. Nós não tivemos uma greve, não tivemos uma vazão de escola. Então, assim, e nesse momento, eu vejo uma situação parecida com aquela, em que o diálogo para retorno vai ser fundamental. É preciso conversar com os professores, é preciso conversar com os pais, é preciso conversar com as crianças, para encontrar o caminho de segurança, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista pedagógico. Desculpe eu ter me alongado, não costumo fazer isso, mas era preciso mostrar que o diálogo é fundamental para que a gente possa avançar, em especial, ainda mais, em momentos como esse. Cristina, deixa eu só fazer levantar uma questão, que é da responsabilidade das famílias nesse contexto. Nós falamos muito dos professores, falamos muito do Estado, falamos muito da Secretaria de Educação, mas a sociedade tem que assumir o papel dela também. Nós não podemos deixar nas mãos do Estado, com os excelentes professores, com todas as dificuldades em termos de estrutura, a formação dos nossos filhos, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade, né? O papel da família é muito importante também, né, Cristina? Com certeza, o papel da família é essencial e isso sempre existiu, independente da pandemia, né? Então, a gente não pode fugir à responsabilidade, é um dever de todos, na verdade. Então, reforçamos aí a responsabilidade das famílias, inclusive na questão de fazer o devido acompanhamento, o comportamento dos filhos em relação ao uso da tecnologia. A gente teve casos, a doutor sabe que eu trabalho muito com a questão do digital, né? E teve caso, inclusive, no interior de um pai que apareceu atrás da tela, o filho na sala de aula, e ele abaixou as calças. Então, vejo a que ponto se chega na falta de levar a sério uma situação como essa. Uma aula, a ponto do filho estar participando de uma aula e o pai fazer isso atrás. Ao invés de ajudar, né, ele acaba ali prejudicando e complicando a situação. Um outro ponto que eu acho bem bacana a gente tocar e mencionar, que eu queria trazer à tona, é que existe a questão que foi pontuada foi de 20% a possibilidade de aula remota, né? Porque a gente não está falando efetivamente no EAD, educação à distância, mas sim em aulas remotas. Até pela rápida passagem de tempo e adaptação que as escolas, tempo que as escolas tiveram para adaptação, a gente fala em aula remota, então, porque não tivemos aquela metodologia especificamente, tempo para desenvolver o necessário. Mas foi colocado que seriam 20%, né? E se a gente pensar, se a gente colocar agora no papel, acho que algumas escolas até já acabou, algumas situações até já extrapolamos essa quantidade permitida aí de aulas online. E pensando do ponto de vista também que o retorno, ele está previsto para acontecer em setembro, agora com toda essa mudança, movimentação, e atendendo aí os protocolos que foi colocado para as escolas, teria que ser repensado isso, né? Porque não tem realmente, do meu ponto de vista, eu acho que não tem como atender esses 20%. Vai ter que ser feito essa
adequação. Existem, sim, algumas recomendações, né? Inclusive, acho que era importante a gente mencionar que existe a recomendação de se fazer avaliação de diagnóstico no retorno dos alunos, né? Então, eu acho que, do ponto de vista, se a gente pensar, unir a responsabilidade da família, a responsabilidade das instituições de ensino, do ponto de vista de sociedade como um todo, a gente tem que encontrar a solução. Todo mundo vai perder um pouquinho, mas a gente consegue encontrar um caminho com equilíbrio, né? Por quê? Para que a perda seja o menor possível. Eu tenho muito claro isso, acho que o diálogo serve para tudo, mas especialmente nesses momentos de crise. Cláudia, deixa eu colocar um tema, permita só, evidentemente, se quiser fazer um comentário, mas introduzir um outro tema, que é o futuro, né? E olhando para o passado. Nós temos investido dinheiro na educação, isso tem acontecido. No ano 2000, o Estado brasileiro investia em educação em torno de 3,9% do PIB. Em 2015, que é o último número que eu consegui apurar, tinha dobrado para 6,2%. Então, o que está faltando para nós conseguirmos dar o salto de qualidade que todos esperamos? Nós temos bons professores, temos professores qualificados, dedicados, temos professores muito dedicados. O que está faltando para nós ultrapassarmos esse momento triste, não da pandemia agora, estou dizendo do ensino como um todo, e conseguimos dar o salto de qualidade que o Brasil precisa e os jovens merecem? Bom, para falar disso, vai ser muito importante a gente olhar para esse gasto que você falou, porque o Brasil gasta muito menos que a OCDE em educação básica, de educação infantil até o final do ensino médio. E muito mais em ensino superior, mesmo se a gente excluir da equação os dados referentes à pesquisa. Então, não é só que a gente gasta mais do que eles, é verdade, nós estamos em transição demográfica, num estágio da transição demográfica muito anterior que a Europa está, mas nós gastamos muito menos em educação básica. E gerenciamos mal a educação também, para complicar, mesmo na educação básica. Nós temos dificuldade de falar, essa etapa é prioritária, como o Japão, a Coreia fizeram durante um tempo, disseram, o Fundamental 1 é o prioritário, depois foram migrando para... Até que eles demoraram muito, por exemplo, na Coreia, e a Coreia, se a gente retornar aos anos 30, é bom lembrar que eles deram seu salto na educação entre os 30 e os 70, numa situação de pobreza, não foi que eles resolveram investir em educação muito mais que o Brasil lá no passado. O fato que nós, no passado, não investimos, nos fez pagar um preço. Até porque o sucesso escolar de uma criança correlaciona com os anos de escolaridade dos pais. E como nós atrasamos o acesso à educação, isso impactou muito. Mas deixa eu responder um pouquinho sobre o futuro, e para falar do futuro, eu vou, de novo, olhar para o copo meio cheio, né? Eu sou uma pessoa muito, infelizmente, assim, eu sou viciada em ser otimista, né? Então, eu olho para o que a gente está passando e falo, não, é que não chegamos ainda no fim do túnel, teve algumas coisas boas, aconteceram algumas coisas boas. Então, para falar disso, deixa eu falar um pouquinho do que nós aprendemos em educação com a crise, porque eu acho que nós aprendemos muito mais do que a gente imagina. Quando as crianças voltaram para suas casas com todas as dificuldades que aconteceram, e aí retomando um ponto que a que a Naline se referiu antes, que as competências socioemocionais, algumas competências foram desenvolvidas pelas crianças, pelos pais e pelos professores. Uma delas, é curiosa, é a resolução colaborativa de problemas com criatividade.
uma das competências mais importantes do século XXI é saber colaborar para resolver problemas usando criatividade. Aproveito para mencionar um ponto que o Nalini falou lá atrás, que a Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial, os robôs não têm criatividade, não sabem resolver colaborativamente problemas. E isso a gente acabou desenvolvendo, negociando rotina na casa, negociando o uso de recursos escassos. A outra questão que nós acabamos desenvolvendo são algumas competências socioemocionais, como adaptabilidade. Nós estamos usando um Zoom agora. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do Zoom antes da quarentena. E o Zoom tem sido usado para processo de ensino, assim como o Google Class. Eu fiquei impressionada, preciso contar para vocês, que o Maranhão, um dos estados mais pobres da federação, semana passada, estavam com 58% dos alunos de ensino médio usando uma plataforma tipo o Google Class, ou não sei qual é exatamente a marca. E não é propaganda deles, não, eles estavam usando mesmo, eu olhei. Esses professores e esses alunos acabaram, de alguma maneira, aprendendo. E não vale dizer que os alunos já eram incluídos digitais, porque eles eram incluídos digitais, uma parte deles, mas não para aprender via plataformas. Então, a adaptabilidade, que é uma competência central para o mundo em transformação, foi mexida nisso. A outra competência importante que nós desenvolvemos porque aprendizado não é só aprender português, matemática, ciências, história, é se desenvolver como ser humano inteiro. Foi a questão da empatia. No meio de tanto ódio nas redes sociais, nós, de alguma maneira, e os exemplos são inúmeros, de gente que se mobilizou para fazer compras de supermercado para os idosos do seu prédio, levar cestas básicas para quem está passando fome. A gente aprendeu a se colocar no lugar do outro. Os robôs são incapazes de empatia. E, por último, em termos de competências para o século XXI, a questão da abertura ao novo. Nesse mundo que vai ser menos de emprego e mais de startups, de empreendedorismo, se abrir para o novo, correr riscos, foi uma coisa que nós tivemos que lidar. E só para finalizar em relação ao novo, bem ou mal, a gente ensaiou alguma forma de ensino híbrido. No retorno, vamos trabalhar isso mais ainda, porque vai ser por revezamento de alunos, eles vão passar parte da semana em casa, parte da semana na escola e depois troca. Muito bem, se nós ensaiamos sem preparo, com alguns problemas em ensino híbrido, agora, quando ocorrer a volta às aulas, e eu concordo no que foi falado sobre a importância do diálogo, para definir claramente como será a volta às aulas, mas quando voltarmos, nós vamos ter a chance de formar melhor os professores. Porque, sim, os professores aprenderam na dor, mas que tal agora aprender de uma forma mais serena como se trabalha isso tudo que nós não aprendemos a fazer o Brasil inteiro? Não é que os professores não sabem e outros sabem, ninguém sabe. E nós vamos aprender a como construir um ensino híbrido de qualidade que vai nos ajudar a atravessar o portão do século XXI em educação que a gente ainda não tinha atravessado. Eu sou otimista também, muito. Até porque eu confio demais na juventude. E nós temos uma base escolar, de qualidade dos professores, que é inegável. Inegável. Nós estamos chegando perto do fim. Eu sempre cumpro o compromisso de 1 hora de live. Nós estamos aí a 10h56, temos 4 minutos. Então, eu vou passar a palavra, agradecendo muito, mais uma vez, a participação de todos, mas para uma exposição final sobre o tema, que acharem de maior interesse para a gente concluir essa conversa. Começando para a Cristina.
Cristina, obrigado mais uma vez por participar e por ajudar na organização desse encontro tão importante. Eu que agradeço mais uma vez a participação e brevemente que eu gostaria de me despedir de todos, deixando a mensagem que a diferença está em cada um de nós, né? Então, se a gente for fazer, se a gente achar que não vai acontecer ou que vai ser difícil, nós não vamos chegar no resultado, fica muito pior. Então, se cada um fizer o seu papel, se a gente tiver esse otimismo e lembrar que precisamos ajudar e todos nós, em nossa responsabilidade, levar para que consiga ajudar também as escolas e assim chegar no aprendizado dos alunos, a gente consegue melhorar, né? Tem um resultado muito mais positivo do que simplesmente ficar sentado esperando. Então, acho que é essa minha mensagem aí final para todos nós, na verdade. Obrigado, Cristina. Renato Nalini, querido amigo, foi um magistrado vocacionado, um grande secretário de Educação. Obrigado pela participação e que alegria revê-lo. Fazia tempo que nós não falávamos. Que bom. Marcos, quem agradece sou eu. Como eu disse de início, eu aprendi com a Cláudia, com a Cristina e com você. Eu acho agora que nós precisamos lembrar do artigo 205 da Constituição, que a educação é dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, ninguém está excluído, e encontrar um espaço para a educação ecológica. Se nós não protegermos aquilo que nós temos de mata, de verde, de biodiversidade, nós vamos enfrentar outras pandemias, como a ciência está dizendo. Vamos ensinar as crianças também a respeitarem a natureza, porque nós vivemos nela e precisamos dela. E, querida Cláudia Costin, muito obrigado por ter participado. Você é profunda conhecedora e muito preocupada com esse tema que é tão relevante para o presente e para o futuro, que é a nossa educação. Muito obrigada. E eu queria falar só uma palavra final sobre os alunos, porque eles são a futura geração e, de alguma maneira ou de outra, nós conseguimos realizar, nesse período, um velho sonho de um educador que merece todas as homenagens, Antônio Carlos Gomes da Costa, que já nos deixou, que foi a pessoa que introduziu a noção de protagonismo do aluno, da importância de formar tanto para a autonomia quanto para a cidadania global. Fica aqui a lembrança desse grande educador. Amanhã nós vamos ter um outro encontro, um outro tema interessante, que é o direito de defesa da vítima, direito de defesa criminal da vítima, é a vítima participando do processo criminal. Um tema que é pouco explorado no Brasil, mas que precisa também ser visto um olhar especial, que é o direito à vítima e está participando do processo penal acusatório. E amanhã também às 10 horas. Então, eu convido a todos para estarem conosco amanhã também. Lembrando aqueles que estão participando, estão gostando, que compartilhem, que curtam a página e compartilhem os nossos vídeos. Uma excelente segunda-feira e uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Até breve. Obrigada.